precisar, saiba que sou seu amigo, pode comigo contar. O mundo dá tantas voltas e a gente vai se encontrar. Quero nas voltas da vida a sua mão apertar. Paz, paz de Cristo, paz, paz que vem do amor, lhe desejo, irmão. Paz que é felicidade de ver em você Cristo nosso irmão. Paz de Cristo, paz, paz de Cristo, paz, paz que vem do amor, lhe desejo, irmão. Paz que é felicidade de ver em você Cristo nosso irmão. Letra simples, melodia simples, mas tão marcante. Uma canção que se canta há pelo menos 35 anos nas nossas igrejas, nas celebrações eucarísticas, nos encontros. Em todo canto ela cabe. Todo canto, você entende o que é que eu quero dizer? Essa canção cabe. Porque eu digo da paz de Cristo, que acolhe aqueles que a Ele se acercam, que dele se acercam. Eu digo paz, paz de Cristo, eu lhe desejo. E quando eu digo que eu lhe desejo de todo o coração. E se algum dia na vida, como seria maravilhoso, Sônia, se o mundo inteiro repetisse isso. Se não só repetisse cantando ou declamando, mas vivendo. Se algum dia na vida você de mim precisar, não se acanhe. Bata a porta da minha casa, toque para o meu telefone, mande um recado, passe uma mensagem, vá até onde eu estiver. Eu quero que Deus me dê coragem, me dê força, me dê garra de jamais lhe negar um acolhimento. Porque aquilo que eu quero que você faça para mim, e ainda que eu não pense que você vai fazer para mim, mas eu quero ser o melhor que eu puder na vida. Eu quero lhe dar o meu abraço, eu quero lhe emprestar meus ouvidos, eu quero lhe emprestar a minha fala, o meu coração, o meu olhar, toda a minha vida. Eu quero saber, eu quero poder, eu quero querer acolher você todos os dias da minha vida. Acolher, acolhimento. Ainda retomando, Léa, essa canção que diz: se algum dia na vida você de mim precisar, e ela fecha dizendo assim, essa frase: pode comigo contar. É tão importante nós sentirmos que podemos contar com alguém, e isso é acolher. Quando a gente fala em acolhimento, a gente sempre pensa assim: o que é que eu posso fazer para acolher? Mas a gente nunca pensa que nós também precisamos ser acolhidos. Nós precisamos encontrar ressonância no olhar de alguém, nos braços de alguém, um abraço, um aconchego, um ouvido atento a nos escutar. Então o acolhimento é algo que a gente dá, que vai e vem. Que vai e vem. É verdade, com certeza. Nunca podemos dizer assim, que o acolhimento é só aquilo que eu posso fazer. Eu tenho que ter a humildade de perceber que eu também preciso de colo, de um sorriso, de um olhar. Né? É porque todos nós somos pessoas, a imagem e semelhança de Deus, mas pessoas vulneráveis, passivas de sofrimento, de dor de dente, de dor de garganta, de dor no estômago, de dor no coração, de saudade, de tristeza, de angústia, de raiva em alguns momentos. Então a gente sempre precisa também ser e esperar em Deus que os outros nos sejam também acolhimento. Aliás, esse é o nosso tema de hoje, esse é o nosso né, tema, gente, acolhimento. Acolhimento que é a base de tudo na vida de qualquer pessoa. É o acolhimento de quem chega na sua casa
Não só é visitante, não. É da sua família, de cada um que chega. O aconchego, né? Então, o acolhimento é tudo. O que é acolher, gente? Acolher é cuidar. Acolher é proteger. É enlaçar com os braços. É o aconchego do calor das palavras. A gente acolhe também quando a gente escuta, quando a gente olha e dá aquele... o nosso rosto transmite um sorriso, uma paz, uma serenidade na hora que encontra o outro. Isso é acolher, né? E o acolhimento, ele deve ser para todas as pessoas. O acolhimento é uma atitude nossa que desconhece preconceito e julgamento. Acolhe-se a quem precisa, em qualquer circunstância. Uma historieta, não está na hora da nossa história não, mas uma historieta minúscula. Um menininho de 5 anos chegou para a mãe estava mexendo nas panelas no fogão. Mãe! Ele queria dizer alguma coisa, ele queria um abraço, ele estava com os braços estendidos, diz a história. E a mãe olhou para ele, sai daqui menino, longe de panela, longe de fogão, longe de fogo, longe de faca. E o menino murchinho saiu. O menino foi atrás do pai, não encontrou guarida, não encontrou apoio, não encontrou acolhimento na mãe, foi atrás do pai. E de repente, quando ele chega no pai, o pai era marceneiro. O pai lá na sua marcenaria, batendo um martelo, batendo um prego, serrando. Sai daqui, menino! O menino gritou, pai! Tipo assim, acolha-me, ampare-me, receba-me. Eu já venho rechaçado lá da mãe, me dê um amparo aqui. Pois quando o menino disse, pai, o pai disse, sai daqui, menino. Aqui é lugar de prego, aqui é lugar de martelo, aqui é lugar... Não é lugar de menino. Para onde esse menino foi? Reticências. Essa é uma história de outro dia, mas é só para mostrar. Às vezes o seu filho, às vezes o seu esposo diz assim, fulana, peraí que tá muito bom um pedaço da novela aqui. Às vezes seu filho chega e diz, mãe, eu queria lhe mostrar. Ah, meu filho, agora não, que eu tô terminando esse bordado aqui que eu tenho que entregar. Ainda que você realmente não pudesse naquela hora, mas para dizer, meu filho, olha, eu quero ver demais, mas me dê 3 minutos, marque no seu relógio. Eu tenho que fazer esse pontinho aqui de encerrar esse bordado. Dê uma satisfação, diga a ele que você o ama, deixe-o perceber que você o ama, mas que realmente aquela hora ali está muito apertada, mas daqui a 2, 3 minutinhos você será toda acolhimento. É isso. Acolher, deixar o outro ter coragem de vir a você, deixar o outro ter coragem de não achar que está perturbando você quando toca o telefone, quando vai, bate a sua campainha. Ainda tem muitas casas que tem aquele, como é que chama aquela bolotinha na porta? Olho mágico. Quando a pessoa vê, eita, é fulano. Você não sabe o que é. Talvez aquele fulano seja uma pessoa que todo dia, fulana, mas talvez naquele dia ela estivesse precisando demais. E você, pelo olhinho mágico, disse assim, não, essa não. Acolher. A vida é muito curta pra gente ficar fazendo assim, rechaços, pra gente ficar fazendo exclusões. Deixa sofrer, deixa acontecer, mas faça o melhor que você puder. A vida é muito curta. É muito curta, minha gente. E eu quero assim lembrar a todos nós que quem primeiro nos ensinou o que é acolhimento foi Jesus. Jesus que acolheu tantas pessoas na trajetória da vida terrena dele, né? Acolheu pecadores. Ele não escolhia era quem a oportunidade mostrasse. Era o que os retalhos da vida mostrassem ali. É fulano que está no meu caminho, é ele que eu tenho que acolher. Porque a gente acolher, quem nos acolhe, é muito bom. Acolher aqueles que a gente ama é muito bom. Acolher aqueles que não dão trabalho nenhum para nós é muito bom. Mas acolher aquele que é linguarudo, aquele que é mal-humorado, aquele que é chato, aquele que está enfermo, acolher. Aquele que não é o que eu queria. Aí sim, exige de nós
muito mais atitudes que se pareçam com Jesus, com aquilo que Jesus ensinou. Então, o programa de hoje, nós pesquisamos muitas citações bíblicas, histórias, para que a gente possa refletir, mas o objetivo é que nós paremos para refletir quem é que nós estamos acolhendo, quem é que nós estamos rejeitando, quem são as pessoas que a gente quer tirar do nosso caminho, porque são pessoas que dão trabalho. E se a gente refletir, meus queridos, as pessoas que mais ajudam a gente a crescer são as pessoas que nos dão mais trabalho. Com certeza, que eles provocam a nossa paciência, eles provocam a nossa santidade, eles nos ajudam a crescer, porque aqueles que só nos aplaudem, nos abraçam, nos dão beijinhos, não tem dificuldade de conviver com eles. Aliás, uma vez, Jesus Cristo disse, quando você falou em acolhimento, se tu ofereceres um banquete, um almoço maravilhoso, um chá da tarde, um lanche, para aqueles que também vão te oferecer, que vantagem tem aí? A gente tem que ser para aquele que provavelmente não pode, não aprendeu, não quer, não sabe ser para nós. É um apelo que nosso programa Retalhos da Vida faz hoje para nós. E isso é nos colocar no caminho de santidade, no caminho da salvação. Porque o caminho é estreito, gente. A gente está cansado de escutar isso. O caminho é estreito. Se a gente fizer só a água com açúcar do dia a dia, e a gente não... Porque Deus, quando nos dá a oportunidade de sermos pacientes, de sermos humildes, de servir, Ele nos dá também as condições para isso. Então, quando a gente diz, Senhor, dá-me paciência, Ele dá a oportunidade de sermos pacientes, Ele está conosco, mas a gente rejeita. Ele não só dá o dom, a graça, mas como Ele também cria situações, permite que a vida nos traga situações para a gente exercitar a paciência. Não podemos rejeitar. Então, o acolhimento, nós vamos falar sobre isso hoje, porque ele também é o caminho que nos leva a Jesus. E usar a arte, e usar para o acolhimento os sentimentos de Jesus Cristo. Então, hoje o nosso tema é a arte, a força, o poder, a graça do acolhimento. Felizes os corações acolhedores, eles conquistarão o reino do céu, porque o próprio Jesus nos disse lá em Mateus, todas as vezes que tu visitaste um doente, foi a mim que visitaste, foi a mim que acolheste. Todas as vezes que vestiste um nu, foi a mim que vestiste, foi a mim que acolheste. E tudo aquilo que nós vamos vendo falar no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, que fala sobre o juízo final. E a gente volta então daqui a pouquinho. Até já. Com o nosso segundo bloco, onde temos uma história de acolhimento, daqui. História da Bíblia. História para a vida eterna. Voltamos já. Retalhos da Vida, hoje falando sobre a grande arte, a grande força, a grande graça que é saber acolher. Porque poder acolher, podemos. Deus nos dá a graça, nós temos saúde, nós temos inteligência, nós temos compreensão. A questão é, acolhendo a graça de Deus, que nos dá a possibilidade de acolher o outro, acolher em todos os sentidos. Há momentos, e você sabe disso, em que alguém vem a nós porque está sofrendo, porque está chorando, porque acabou de receber um telefonema, uma notícia de que alguém da família dele morreu. Quem sabe o pai, quem sabe a mãe. Acolher. Um grande bispo já falecido há alguns anos, Dom Manuel Pestana, e eu já falei isso aqui na TV, talvez 1, 2, 5 vezes, porque é tão significativo. Ele disse pra gente assim: você não avalia o bem que você faz quando você faz o bem.
Situou? Você não avalia o bem que você faz quando você faz o bem. Fazer o bem. Acolher é fazer o bem. É chorar com alguém. É deixar que alguém chore com você. É deixar que alguém venha e derrame as lágrimas para você vê-las e consolá-lo. Gente, é muito triste a gente sofrer. É muito triste a gente estar para baixo, estar na pior. E a história que nós vamos contar hoje sobre acolhimento, aliás, o mote dela, o foco dessa história diz assim: tenha muito cuidado, porque você, sem saber, acolhendo alguém, poderá estar acolhendo anjos. A história de hoje, nossa, está lá no livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Livro do Gênesis, capítulo 18, versículos do 1 até o 10. E o tema aqui é os 3 anjos. E vem a história dizendo para nós: o Senhor Deus apareceu a Abraão nos carvalhos de Mambré, uma região, e havia muitos carvalhos, uma região chamada Mambré. E Deus Todo-Poderoso apareceu a Abraão quando ele estava assentado à entrada de sua tenda no maior calor do dia. Vá visualizando, meio-dia, 1h da tarde, deserto, pense, deserto, à noite muito frio, de dia muito quente, e de repente, Abraão sentado lá, quem sabe numa cadeira, à porta, à entrada da sua tenda, e o Senhor Deus Todo-Poderoso apareceu a Abraão. E o Senhor Deus Todo-Poderoso aparece a todos nós. Nós é que às vezes não estamos sensíveis para entender que aquele que me veio foi em forma de criança, em forma de um jovem, em forma de uma canção, em forma de um filme, em forma de uma leitura, o próprio Deus aparecendo e falando para mim. Versículo 2 diz: Abraão levantou os olhos, ele estava sentado, levantou os olhos e viu 3 homens de pé diante dele. 3 homens, ele sentado, levantou a vista, levantou os olhos e viu 3 homens diante dele. Levantou-se no mesmo momento, levantou-se na mesma hora da entrada de sua tenda e veio ao encontro deles. E não só quando veio ao encontro daqueles, ele se levantou e foi ao encontro deles, prostrou-se por terra, cumprimentou aqueles visitantes, cumprimentou aqueles estranhos, cumprimentou aqueles hóspedes, cumprimentou aquelas 3 pessoas que lhe visitavam, com toda a reverência, com todo o respeito, com toda a alegria, provavelmente. Não só se levantou, e lembremos-nos, gente, na história, nós sabemos que Abraão tinha mais ou menos 100 anos. Mas quando ele viu chegar um forasteiro, alguém estrangeiro, e que provavelmente precisaria dele, primeira coisa, rapidamente, quem ama cuida rápido, quem ama não deixa para depois, quem ama não diz que vai ser mais tarde, quem ama não diz que vai ser em outro dia, é na hora. O amor urge, a necessidade urge, dar a tempo é dar dobrado, porque é dar na ocasião. E o versículo 3 vem e diz assim: mais ainda, levantou-se no mesmo instante da entrada de sua tenda, veio ao encontro daqueles 3 homens e prostrou-se por terra para recebê-los. Meus senhores, disse Abraão, se encontrei graça diante de vossos olhos, ele já falando para os estranhos, se encontrei graça diante de vossos olhos, não passeis avante, não prossigam vossa viagem, sem vos deterdes, sem parardes, sem me darem a oportunidade de recebê-los em minha casa, na casa do vosso servo.
fiquem aqui comigo, não vão embora, parem um pouco comigo, deixem-me recebê-los. Aí vem o versículo 4 dizendo: eu vou buscar um pouco de água para vos lavar os pés. Prestemos atenção, irmãos amados. Ele não disse: eu vou buscar uma bacia, um balde com água para vocês lavarem os pés. Ele disse: vou buscar um pouco de água para vos lavar os pés. Lembremos-nos de que no Novo Testamento Jesus fez isso. Lavou os pés dos discípulos. Lá no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, o Abraão fala para os 3 visitantes que ele nunca havia visto, mas acolheu. Eu vou buscar água para eu vos lavar os pés. Eu nem vos conheço, mas eu quero vos lavar os pés. Eu nunca vi os senhores na minha vida, mas eu quero descansar-lhes da viagem que os senhores vêm. Isso é acolher. Isso é dizer: vem, Senhor, em forma de pessoas que eu nem conheço. Aí vem o versículo 5. Continua Abraão dizendo: descansai um pouco, senhores, sob esta árvore. Eu vos trarei um pouco de pão, e assim restaurareis, recuperareis, recobrareis as vossas forças, para prosseguirdes o vosso caminho. Descansem, lavam-lhes os pés, descansem, vou-lhes dar água para beberem, vou-lhes trazer pão para comerem, e assim vós restaurareis as vossas forças, descansareis da caminhada que eu não sei de quantos dias, quantas horas, quanto tempo os senhores estão em caminhada. E continua dizendo: porque é para isso, ai que versículo lindo, porque é para isso que passastes perto de vosso servo. Perceba. Venham, senhores, vou lhes lavar os pés, vou lhes dar água para beberem, vou lhes trazer pão para comerem. Alegrem esse servo, pois foi para isto, pois foi para acolher cada um dos senhores, pois foi para tirar-lhes o cansaço que vós passastes na minha vida, que vós passastes pelo meu caminho, que vós passastes na minha história. Não foi em vão que os senhores, 3 senhores, vieram de onde não sei. Ainda não estamos conversando. Essas palavras iniciais era apenas Abraão dizendo e acolhendo. Certamente depois, quando se sentaram, foram ter outras conversas, prosear, contar causos, mas tudo coisa edificante. As pessoas sábias não falam tolices, não conversam miolinho de pote. Conversam coisas edificantes, coisas que valham a pena, coisas que marquem o meu e o seu coração. E de repente, mais uma vez, Abraão disse: eu vos trarei um pouco de pão, e assim restaurareis as vossas forças, para prosseguirdes o vosso caminho, porque é para isso que passastes perto de vosso servo. E eles responderam. Provavelmente foi a primeira palavra, pelo menos aqui no texto está. Foi a primeira palavra deles. Faze como disseste. Depois que Abraão fez todo aquele acolhimento lindo, poderíamos dizer divino, eles disseram: faze, Senhor, o que disseste. Lava-nos os pés, dá-nos água de beber, dá-nos do teu pão. Vamos descansar para recuperarmos e recobrarmos as nossas forças e continuarmos a viagem. Porque a viagem da vida, meus irmãos, é longa. A viagem da vida é cansativa. Nós precisamos encontrar pessoas que nos ajudem a revigorarmos-nos da caminhada. E precisamos ser também, como Abraão foi para esses 3 senhores que ele não sabia quem eram, nós precisamos ser para os outros também este mesmo aconchego, esse coração acolhedor, para descansar-lhes,
para consolar-lhes as tristezas, para animar-lhes, reanimar-lhes, para que eles prossigam nas estradas da vida. Aí vem o versículo 6. Abraão foi depressa à tenda de Sara. Sara, nós sabemos, esposa de Abraão. Ele foi depressa à tenda de Sara. E aqui tem 2 pontos que agora vai dizer o que é que ele falou para Sara. Depressa, Sara, depressa, disse ele. Amassa 3 medidas de farinha e coze, e cozinhe, e asse pães. Aí ele correu em seguida ao rebanho. Abraão, quase 100 anos, mas o coração sempre jovem. Quem ama, quem é acolhedor, não tem dor na perna, ainda que ela doa, mas mais do que dói a minha perna, é a minha alegria, a minha satisfação, o meu prazer, o meu contentamento em fazer bem àquela pessoa que me procura. E de repente diz aqui, ele correu em seguida ao rebanho, escolheu um novilho tenro, macinho, fofinho, gordinho, provavelmente carne saborosa. Escolheu um novilho tenro e bom, e deu-o a um criado, mais gente envolvida no acolhimento, que preparou logo. A Sara foi amassar a massa e cozinhar o pão, e assar o pão. O criado, a partir do que o próprio Abraão procurou. Não, Abraão não pediu para o criado, o funcionário, o seu colaborador, ir procurar um novilho. O Abraão foi fazer. E quando ele encontrou um novilho tenro, gordo, macio, bonito, bom, como está aqui escrito, ele entregou ao criado e disse, agora é com você, prepare essa carne maravilhosa. Eu fico tão emocionada que até engoli seco. Mas é isso, gente. Acolher é fazer o outro continuar tendo vontade de viver. É fazer aquele meu gesto, ou um abraço, ou um sorriso, ou um olhar, ou um aperto de mão. Se algum dia na vida você de mim precisar, saiba, tenha certeza, eu sou seu amigo, eu aprendi de Jesus. Pode comigo contar. O mundo dá tantas voltas, a gente vai se encontrar. Encontrou hoje, encontra daqui a 2 anos, daqui a 7. Se a gente não se encontrar aqui, ainda nessa igreja militante, nós vamos nos encontrar na igreja triunfante no céu. Mas para que nós consigamos conquistar a igreja triunfante, que é o céu, nós precisamos viver acolhendo nessa igreja militante, que são as estradas da vida. E continua aqui no versículo 8. Mais ainda, não só aquilo, olha mais coisa que Abraão fez. Abraão, no versículo 8, tomou manteiga e leite e serviu aos peregrinos juntamente com um novilho preparado, conservando-se de pé junto deles, sob a árvore, enquanto comiam. Ele estava de pé, diz o texto. Abraão ficou de pé. Talvez os homens se sentaram cansados. O texto não diz. A gente deduz. Eles provavelmente se sentaram. Primeiro Abraão fez o quê? Lavou o pé deles. Deu água para eles beberem. Falou para Sara, Sara, cuida aí de amassar 3 porções para fazer 3 belos pães. Foi lá no rebanho, pegou um novilho, o melhor que ele poderia ter. E novilho não tem 1 quilo, foi muita carne. E disse ao criado, prepara urgentemente. E mais, Abraão buscou leite, manteiga e serviu aos peregrinos, aos visitantes que lhe davam a honra, a alegria de estar na sua casa. E ficou de pé, enquanto eles comiam. Sabe por quê? Sabe por que de pé? Prontidão. Estou atento. Estou aqui apto. Estou aqui na expectativa. Precisou de quê, meu irmão? Você quer o quê? Quer mais um pouquinho? Quer mais água? Eu estou aqui pronto para atender aos senhores que Deus colocou na minha vida. Isso é a fineza, é o suprassumo, é a filigrana do acolhimento. Enquanto o outro precisar, conta comigo, disponha de mim.
E aí vem o versículo 9. Eles estavam comendo e de repente um deles, aliás, disse, e disseram: onde está Sara, tua mulher? Perguntou um deles. Ela está na tenda, respondeu Abraão. E ele disse: voltarei à tua casa dentro de 1 ano, a esta mesma época, e Sara, tua mulher, terá um filho. O texto vai mais longe. O texto mesmo desses 3 anjos vai até o versículo 15. Mas nós vamos nos deter nesse versículo 10. Eles deixaram um presente. Sara, idosa, estéril. Abraão, 100 anos. Que filhos mais poderiam esperar? Que filhos mais poderiam ter? Mas aquele visitante, mais à frente a gente vai entender, eles disseram: cadê Sara? Está lá na tenda. Pois olha, quero lhe dizer, senhor Abraão, que nós de volta vamos passar aqui de novo daqui a 1 ano. E nessa época, tua esposa Sara terá um filho. Já estará com um filho nos braços. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fala aí, fala. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Obrigado, meu Deus. Palavra do Senhor, que nos sustenta, nos alimenta, nos conduz, nos ensina o acolhimento. Releia em casa, eu vou repetir. Livro do Gênesis, capítulo 18, versículos do 1 ao 10, foi o que eu li. Mas para você poderá chegar até o 15, você poderá ir ao 16, ao 17. Aliás, o que nos custa? Só bênçãos, só benefícios, só graças, só favores de Deus, quando nós nos debruçamos sobre a sua palavra para ler, ouvir, refletir, ruminar, calar no coração e viver na nossa vida. Essa é a nossa história de hoje. Daqui a pouquinho a gente conversa mais sobre a grandiosidade. E não se esqueça, mais uma vez, muitas vezes nós, sem querer, quando acolhemos uma pessoa, estamos acolhendo um anjo. Retalhos da vida. Volta já. A palavra é acolhimento. Acolher, abraçar, receber, aconchegar. Ah, meu Deus, ajuda-nos, Senhor, a sermos acolhedores. Como o mundo seria diferente, como nossa família seria diferente. Não é? Muita coisa. Olha, gente, eu refletia o que a gente precisa fazer para desenvolver em nós atitudes de acolhimento, né? Então a gente precisa parar, pensar. Cada vez que a gente não acolher, a gente cair em si e pedir ao Senhor perdão e pensar: meu Deus, eu podia ter feito isso. Então isso já é Deus colocando no nosso coração, mostrando a gente as nossas falhas quando não acolhemos. E assim a gente vai treinando, vamos buscar treinar. A pessoa, se a gente conseguisse uma pessoa por dia, para a gente dizer assim: meu Deus, aquela que é mais difícil, ou então aquela que Deus colocar na minha vida. Todos e a os gente, que Ele colocar. Todos que Ele colocar. No dia a dia, quando a gente acorda, até dormir, a gente encontrou com muita gente. Nossa! Meu Deus. Nossa! Gente, para os antigos, os muitos antigos, de 1000, de 2000, de 3000, de 4000 anos atrás, eu estou falando para os antigos, que eu não sei se para nós modernos, pós-modernos, essa realidade ainda acontece. A gente não pode dizer que é ipso facto, acontece mesmo. Na antiguidade, sim. Os gregos, os romanos, os judeus, para eles, a hospitalidade, o receber bem, o acolher,
o fazer como se fosse do seu sangue, o peregrino que chega, era sagrado. Acolher era sagrado. Não passava um estranho que não fosse bem recebido. Não passava à porta da minha casa que eu não lhe oferecesse a minha hospitalidade. Porque, na verdade, esses antigos romanos, gregos, os judeus mesmo, eles acreditavam que no visitante que ali chegava, era o próprio Deus que ali chegava para visitá-los. E que bom! E hoje continua sendo o próprio Deus. É porque a inversão de valores, a loucura do dia a dia hoje, mas a culpa não é do mundo, a culpa é nossa. Se o mundo é o que é, culpa você e culpa a mim. Se fôssemos melhores, ele não estaria assim. E mais as pessoas pensavam que Deus lhes traria bênçãos, recompensas, favores, graças, porque estavam acolhendo aquela pessoa. Aliás, isso a gente lê lá no livro aos Hebreus, já terminando o Novo Testamento, como diz aquilo que estava lá em Gênesis 18, de 1 a 10. Não vos esqueçais, Hebreus, capítulo 13, versículo 2. Não vos esqueçais, meus irmãos, falando isso, o escritor da carta aos Hebreus. Não vos esqueçais da hospitalidade, pela qual alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Aí a gente remete àquela história de Abraão. Né? Isso aí. Justamente essa ligação que a gente tem, porque o próprio Jesus, quando ele diz que até qualquer pessoa que a gente faça algo, é a ele que está fazendo. Então imagina a quantidade de anjos, a quantidade de pessoas que Jesus manda até nós. E que já passaram pelo nosso dia hoje. E que muitas vezes nós não nos antenamos, não prestamos atenção e nós rejeitamos o próprio Jesus. E na Bíblia, a palavra de Deus é muito rica, é um conteúdo, é um ensinamento constante para o nosso dia a dia. Não é uma leitura longe, é uma leitura prática para a nossa vida. Então, a hospitalidade... Leia, eu lembro daqui de uma família que nós conhecemos, você também conhece, mas eu não vou dizer aqui o nome. Mas essa senhora é uma jovem senhora, mas ela conta que a mãe dela morava numa cidade e quando as pessoas viam das comunidades rurais do interior para o médico, porque tinha alguém doente, uma cirurgia para fazer, alguma coisa para resolver, que ela colocava e acolhia na casa dela, ela colocava os filhos para dormir no chão. Muitas vezes ela disse que era tanta gente que até debaixo da cama, aquelas camas de antigamente eram mais altas. Isso é real, nós escutamos dela. E ela aprendeu isso, ela sabe acolher hoje, ela tem os filhos já tudo grandes. Ela também... E é uma família linda. E ela conta isso para nós. Então é possível sim. E mais outra coisa, essa senhora, jovem senhora mãe, que nos contou esse fato, que acontecia com a mãe dela, ela é uma mulher jovem. Aprendeu da mãe e continua reproduzindo na sua vida aquilo que foi digno, honrado e louvável aos olhos de Deus. E ela passa para os filhos. Os filhos já são 2 rapazes e uma moça, mas eles já são dessa linha. Aprenderam pelo testemunho. Aprenderam pelo testemunho. Então, é possível, meu irmão, minha irmã, é possível a gente acolher. Quantas pessoas a gente sabe que quando cruza com alguém diz assim, vou fazer de conta que não vi, para nem falar. Às vezes encontra alguém cabisbaixo, não olha nem para saber assim, será que essa pessoa está com raiva ou está triste? E às vezes a pessoa passa por nós, não fala, e eu não tenho a capacidade de perceber, meu Deus, será que é raiva ou é tristeza? Então, um olhar, um coração
que usa os sentimentos de Jesus é capaz de amar como Jesus amou, de pensar como Jesus pensou, de sorrir como Jesus sorriu. Então, essa é a nossa busca, na busca da santidade, na busca de caminhar pelos caminhos que nos levam a Deus, ao céu. E a Virgem Maria, ela viveu tudo isso, ela acolheu tudo, e ela é um grande modelo para nós. Então vamos usar aquilo que Deus nos dá como dom para exercitar. Todo dia a gente vai aprendendo e vai melhorando. Espetacular. Então recordemos-nos que não seja só pensando na recompensa de Deus. Que não seja só pensando no céu que eu quero conquistar. Que não seja só pensando nos pontos que eu quero crescer na história, no livro da vida. Não é isso. Eu quero acolher porque faz bem acolher. Porque eu quero salvar o outro do vexame, do infortúnio, do desconforto. Ele está cansado, ele está maltratado, ele está humilhado. Ó Deus, se fosse comigo, eu queria que aparecesse uma pessoa para me botar para dentro da casa dele e fechar a porta e não deixar o povo ficar ironizando comigo na rua. Eu estou salvo dentro da tua casa. Vamos pedir a Deus essa força, essa coragem, essa determinação. Hoje eu refletia muito sobre esses meninos de 13 anos, 14, 15, 18, que roubam, que assaltam ônibus, entram com uma faquinha, às vezes não estão nem pensando em maltratar fisicamente ninguém, mas só aquela faca ali maltrata psicologicamente e alguém pode ficar desnorteado pro resto da vida. Às vezes alguns se atrevem e vai com revólver de plástico, mas quem tá ali ameaçado não sabe que o revólver é de plástico. Às vezes alguém vai com revólver de verdade e tudo isso amedronta. E eu sei que algum desses meninos está nos assistindo agora, porque eles fazem as coisas às escondidas, nas trevas, porque se fosse lícito fazer, eles não precisavam colocar capuz, eles não precisavam botar. Eles sabem. Como é? Eles sabem da gravidade do que estão fazendo, que não é correto, que é feio, que incomoda. Então eles se escondem. Se escondem por trás de uma máscara, de um boné. Então, que está... Pode dizer, por favor. Eles próprios têm a necessidade de criar para eles uma imagem boa quando forem vistos a gente anda, passa por ele na rua. Ei, fulano! Daí a 3 horas ele pode estar assaltando o ônibus. Olha aí, meu filho. Que tenha sido hoje, ou ontem, ou há 3 dias atrás, a última atitude de morte. Matar não é só dar um tiro e o outro acabar a vida, não. Matar é entristecer, é humilhar, é sufocar uma pessoa. Para com isso. Portas lhe serão abertas, se não nessa vida, na eternidade, porque a eternidade é um fato e o inferno também é um fato. Então recordemos-nos do que diz São Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 13: socorrei todos vós que nos assistem agora, de todas as localidades, socorrei as necessidades das pessoas. Socorrei, amparai, ajudai, salvai as necessidades das pessoas, esmerai-vos, caprichai, fazei o melhor na prática da hospitalidade, que é o acolhimento. Receba bem. É tão forte, é tão urgente, é tão necessária essa atitude de acolher, de dar hospitalidade, de dar abrigo, de dar proteção, que a Bíblia é cheia dessas citações, é cheia de histórias, mostrando que, aliás, é o caminho que nos mostra como devemos fazer. Para fazer a vontade de Deus, a gente precisa conhecer a vontade de Deus. E para conhecer, precisamos ler a Bíblia, ler a palavra, ler o catecismo da igreja. Nossa igreja, ela tem o catecismo,
que é o que nos orienta, é o que a igreja mastiga, nos dá mastigado, detalhado, explicado as coisas que a gente não entende. Então, o acolhimento, ele passa por vamos dizer assim, por um crivo nosso de saber esse acolhimento, que ferramenta eu vou usar para acolher essa pessoa. Tem pessoas que estão precisando da nossa voz, mas tem pessoas que o acolhimento que a gente dá para ela é ceder nossos ouvidos para escutá-la. Perfeito. Tem pessoas que nem estão querendo falar, nem estão precisando escutar ou querendo escutar, mas eles querem ver o nosso olhar. Apenas a companhia. A companhia, né? Então, cada pessoa que Deus coloca na nossa vida tem uma necessidade de acolhimento, como nós. Tem dia que a gente acorda, a gente nem sabe mesmo o que quer naquele dia. Então, isso acontece com todas as pessoas. Um está precisando de colo, o outro está precisando de comida física. Cada um tem uma necessidade, né? Outra, uma comida espiritual. Bom, Deus vai. E assim, meus irmãos, a gente vai usar aquilo que Deus nos dá como ferramenta, força, iluminação, sabedoria, para entender o que é que o outro precisa de mim naquele momento. A gente não tem que dar aquilo que a gente quer dar. É aquilo que o outro necessita naquele momento. Dar a tempo é dar dobrado. O que é dar na ocasião. Exemplo. Exemplificando mesmo o que a Sônia disse, que cada um tem uma necessidade. Você tem 3 filhos. Um está precisando de uma mochila. O outro está precisando de um tênis. O outro está precisando de um casaco. Você não vai comprar uma mochila para os 3. Nem um tênis para os 3. Justiça é dar a cada um o que cada um precisa. Sem favorecer, não é dar igual. Sem favorecer aquele e deixar o outro desamparado. Não pode acontecer isso. E sem murmurar. Me lembro que na primeira carta de São Pedro, o nosso primeiro Papa, primeira carta de São Pedro, no capítulo 4, versículo 9, ele nos exorta, nos orienta, grita para o nosso coração, dizendo: exercei, praticai a hospitalidade, o acolhimento, uns para com os outros. Uns para com os outros, porém, sem murmuração. Eu recebi você em casa, mas olha, você ronca muito e não vá se acostumando, não. Mas e a necessidade? Se ele precisa passar 3 dias na minha casa, sem murmuração. Se houver murmuração, diante de Deus nós já perdemos o mérito. Fez porque mandaram, então eu vou fazer. Minha mãe disse, faça. Mas eu mesmo no meu coração não quis. Não há mérito diante de Deus. Eu fiz e reclamei, eu fiz e lamentei, eu fiz e murmurei, eu fiz e praguejei. E passa na cara às vezes. Olha, você está aqui de favor, porque você não merece não. Perde o mérito. Você não fez nada. E mais, fez mais mal àquela pessoa, porque você está humilhando essa pessoa. São Pedro que nos ensina isso. Muito. É tão sério. E eu fico pensando também, Léa falando, e eu me lembrando que acolher também é ter empatia, né? É se colocar no lugar do outro, para aplaudir, para chorar com o outro. Olha, gente, é muito triste quando alguém tem uma conquista, quando um filho passou no vestibular, ou passou no concurso, começou a trabalhar, ou é alguém que estava desempregado e agora está trabalhando, e nos diz isso, e a gente faz um rostinho bem de indiferença, tipo, que bom, né? E a gente não vibra. Como é bom. É alguém que chega para nós e diz,
Você podia rezar por mim, ou rezar por meu filho, que ele está precisando, está doente, vai fazer uma cirurgia, ou o que seja. E a gente chegar junto, se interessar, conversar sobre o assunto. Passou aquele dia e pergunta como é que vai fulano e como é que está fulano. Se interessar, de verdade, se envolver. Isso é lindo. Isso, gente, nós todos precisamos disso. Eu e você, nós também, olha, eu digo sempre assim, que a vida dá muitas voltas. Hoje alguém está precisando de mim, amanhã eu estou precisando de alguém. Isso é inevitável. Isso é normal na vida. E portas precisam deixar abertas, escancaradas. Precisamos plantar no coração das pessoas amor. Dando amor. Dando amor. Plantar sementes. As sementes já estão aqui dentro de nós. Porque no batismo, nós recebemos o Espírito Santo de Deus com todos os dons. Na crisma, nós confirmamos esses dons. Sim. E esses dons são sementes que nós precisamos fazer frutificar cada um. A semente do bem, do amor, da paciência, da caridade, não é? Da oração, da piedade, não é? Do diálogo, de tudo. Então, nós precisamos... O acolhimento é um exercício da bondade de Deus em nós, da graça de Deus em nós. E sozinho, meus irmãos, não conseguiremos. Porque sozinho nós vamos agir sempre no humano, sempre aquilo que nós achamos que é o melhor. E na maioria das vezes a gente se engana. Tem uma atitude errada e termina se arrependendo. E quando a gente se arrepende, o sofrimento, a dor do remorso é muito forte. E aí eu recordo, abri até de novo aqui a Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus, e eu peguei aqui o capítulo 25, que começa aqui no versículo 31 até o 46. Eu não vou ler, alguém já disse, ai, que coisa para ler. Eu tenho certeza disso. Ai, meu Deus, vai ler isso tudo do 31 ao 46. Não, minha irmã, calma. Agora não, você vai ler depois. Você vai ler depois em casa. Mas eu só quero lembrar aqui, ó. Diz o versículo 31. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória e todos os anjos com ele, sentar-se-á no seu trono glorioso. É a hora do julgamento. Esse texto se chama O Juízo Final. Isso foi o versículo 31. No versículo 34, continua então dizendo: então o rei dirá aos que estão à sua direita: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. E aí vem o versículo 35, que eu só vou ler esse, vocês vão até os últimos depois. Ele diz: porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me deste de beber. Em outras palavras, se tudo fui acolhido. Eu estava peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes. Está aqui, está aqui. Então ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, porque tudo isso que aconteceu, quando eu precisei, através da sua vizinha, da sua nora, daquele rapaz que era o jardineiro da sua casa, do ascensorista, da sua sogra, do seu filho, que você não tem um relacionamento muito bom com ele, mas tudo aquilo que você fez por amor a mim e deixou transbordar de amor por essas pessoas, agora eu lhe digo: vinde bendito de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo, desde sempre, para sempre. Deus reservou no céu um lugar, na eternidade, vendo Deus face a face, na harmonia sem fim, para aqueles que souberam fazer aquilo tudo. Lembra do que está escrito lá em João capítulo 2, versículo 5? Lá na festa das bodas de Caná, quando Nossa Senhora viu que não tinha vinho, ela disse para os funcionários: por favor, façam meus filhos, porque ele é Jesus. Apontou para Jesus: façam tudo o que ele disser a vocês. Capítulo 2, versículo 5 do Evangelho de São João.
Se nós fizermos, e aqui ele diz, eu estive nu, me vestiste, faminto, me deste de comer. Desde toda a eternidade está preparado no céu um lugar de destaque, a bênção, a eternidade feliz diante de Deus. Gente, o que é isso diante de Deus para sempre? Vale 3 minutos, 2 horas, 15 dias de sofreguidão. Porque ele aqui diz nessa também vida. que nem um copo d'água ficará sem recompensa no céu. Isso é acolhimento. Isso é acolhimento. Agora, vejam bem, nós precisamos acolher sem interesse. Acolher Sempre. porque nós já somos acolhidos por Jesus. Já nós somos acolhidos por Deus no coração dele. Eles deram o exemplo primeiro. Eles nos ensinaram, nos ensinam a cada dia. Porém, mesmo assim, e nós precisamos fazer gratuitamente, mas mesmo assim, olha, Abraão acolheu aqueles anjos. E o presente foi Um filho. um filho. Aqui a palavra de Deus dizendo, eu estive nu e me deste, Me vestiste. E ele desenvolve tudo e no fim ele diz, Vinde, bendito de meu Pai. está preparado um lugar para você. Está preparado. Quer dizer, são, meus irmãos, aquilo que nós conquistamos com aquilo que nós fazemos. Mas não é para fazer por interesse, não. Porém, já existe. Cada vez que a gente acolhe alguém, ali eu acho que o reconhecimento já fica ali. Não precisava mais nada. Porque a coisa melhor do mundo é a gente olhar um sorriso no coração, no rosto de alguém que foi por nós acolhido, que foi por nós amado. Então, é isso que a gente uma vê. satisfação É tão uma grande. satisfação. E São Paulo diz pra gente, Lindo. há mais alegria em dar do que receber. Como fica feliz o nosso coração, missão cumprida. Meu Deus, por causa de ti, tu me deste a força, a graça, a bênção e eu pude ajudar. Senhor, alguém saiu feliz depois que teve um encontro comigo, por causa do teu amor. Mudou de vida até. Mudou de vida. Agora Por causa também de não uma é pra gente se palavrinha, vangloriar, né, não Sônia? é para se vangloriar. Mas eu sou legal. Perdeu o mérito. Mas é para mostrar que o Deus que temos dentro de nós, Ele é quem nos impulsiona a fazer o bem. Porque um coração precisa transbordar de amor. E a gente só fala e só faz aquilo que está dentro de nós. Porque é automático. Se você é bom, você vai, quando abre a boca, só sai bondade. Se você desenvolve coisas ruins dentro de você e guarda, e faz questão de guardar o negativismo, o mau humor, quando você abre a boca, é isso que sai. Então nós precisamos, na busca da santidade, na busca de sermos melhores, na busca de mostrar a nós que o Senhor está fazendo algo na nossa vida, na busca desse encontro pessoal com Deus a cada dia, isso vai gerando em nós novas atitudes. E a gente vai mudando. É verdade. E aí, a Sônia usou essa palavrinha rapidamente, mas ela precisa ser repetida muitas vezes. É o exercício. O atleta mesmo do atletismo físico, ele só chega ao campeonato municipal porque ele se destacou na escola. Ele vai para o campeonato estadual porque ele se destacou no município. Ele chega às Olimpíadas, ele chega ao máximo, ele chega ao pódio, ele chega ao mundial porque ele foi se destacando. Mas não é passe de mágica não, não é estalar o dedo que eu volto não. É necessário o exercício que exige disciplina, que exige sacrifício, que exige renúncia. Eu preciso... E a prática. E a prática todo dia. Eu preciso fazer força, violência comigo mesmo. Porque nós, hein, Sônia? Cá pra nós. Por nós mesmos, a gente só quer a nossa vida. Eu quero, quando eu chegar da rua, cansada, eu fiz uma feira, tem umas 8 coisas pra lavar, pra guardar. Eu quero passar a chave na minha casa, não atender nenhum telefonema, nenhum toque de campainha. Eu quero agora me dar a mim. Eu não quero mais ninguém me perturbando. Mas se aquela pessoa que tocar for um anjo, e se não,
É a mão de um anjo, Deus é colocando. Deus quem manda. Se alguém nos procura, é porque Deus tocou o coração dele para nos procurar. Se a pessoa vem, é porque precisa. Ninguém se expõe se não precisa. Então, eu peço muito hoje a cada um de nós, a você, que reflita sobre como está a sua vida de acolhimento. Aquilo que você ainda não conseguiu fazer, pede a Deus. Aquela pessoa que você não está conseguindo ainda engolir, né? Ser uma com, ajudar, escutá-la, pede a Deus força para você ir, né? Buscando exercitar-se nessa atitude. E é uma atitude nova na vida. Deus hoje está falando para nós isso. Precisamos escutar, acatar a palavra de Deus e mudar. Imitar Jesus Cristo. Imitar a Virgem Maria. Há uma carta aqui no finzinho do Novo Testamento de Tito. Tito? Não é Tiago não, Léa? Não, Tito. A gente lê tão pouco, é tão pouco conhecida, é tão minúscula. São 3 capítulos pequeninos. 1,5 página da Bíblia. A carta, a epístola a Tito. São Paulo escrevendo a Tito. E tenha esse gosto hoje. Abra sua Bíblia lá no finzinho do Novo Testamento. Epístola ou carta. Epístola e carta é a mesma coisa. A Tito. E no capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: ao contrário, porque ele vem contando, São Paulo vai falando para ele algumas coisas, e no fim ele faz esse fechamento. Ao contrário, falando para Tito, para ele saber, aprender, abraçar e viver com toda a igreja. Eles estavam fazendo a organização da igreja ali daquela região. E ele dizendo para Tito: olha, Tito, ao contrário. Eu estou dizendo, mais uma repetição, vamos escutar, olha. Seja hospitaleiro. Ninguém quer que a sua igreja tenha fiéis se você não é hospitaleiro. Seja amigo do bem, seja prudente, seja justo, seja piedoso, Tito. E todos aqueles que se acercarem de você, todos aqueles que estiverem na mesma caminhada que você, também vão aprender isso tudo. Ser. Então, minha gente, vamos pedir a Deus, vamos pedir a Deus que nos ajude. E eu quero falar agora mais diretamente para você que é da igreja, que participa de um grupo. Acolha os novos membros que chegam, acolha as pessoas novas que chegam na sua pastoral, acolha as pessoas que estão desejosas de fazer um trabalho a mais na igreja. Acolha, converse com seu pároco, leve a pessoa até lá. Veja, observe, minha gente, a gente tem, se a gente parar, se a gente prestar atenção, a gente tem condições de ver quem está triste, quem está sofrendo, quem está chorando. Quantas vezes vemos pessoas dentro da igreja chorando? Não custa a gente prestar atenção, chegar junto. É o nosso vizinho, é o nosso parente, é o nosso amigo, ou as pessoas estranhas até. Mas que nós precisamos pedir a Deus a força do discernimento, né, da percepção, da sensibilidade, para a gente fazer aqui aquilo que Deus quer de cada um de nós. E para fechar o nosso programa de hoje, fechar mesmo, uma última citação bíblica do último livro da Bíblia. Qual é? Apocalipse, é o último livro da Bíblia católica, apostólica, romana. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Olha Jesus convidando, olha Jesus provocando. Eis que estou à porta do teu coração e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos. Escutou? Se alguém me abrir a porta, me acolher, que vai ser acolher o outro, entrarei e cearemos, eu com ele e ele comigo. Esse é o último convite. Então, fechando aqui, vamos Deus também nos dê a graça. Pedir a Deus essa escuta, essa percepção, para a gente entender quando Deus está batendo a nossa porta. E que a gente não feche a porta para Ele.
né? Jesus batendo como bom pastor. E a gente precisa acolher. E ninguém acolhe pelo outro. É um chamado pessoal. Então, que Deus Todo-Poderoso nos abençoe mais esse programa. Obrigada a você pela audiência. Obrigada a você porque estivemos juntos aí na sua casa, no seu local, onde quer que você esteja agora. E você está acompanhando o programa Retalhos da Vida. Nas suas orações também reze por Leia e Sônia. E nós pedimos a você que nos acompanhe pelas redes sociais, pelo Facebook de Leia e Sônia, pelo Instagram Leia e Sônia. E também, por favor, vá lá no canal de Leia e Sônia no YouTube, dê o seu like, também, né? E nos acompanhe. E mande para nós sugestões de temas que você gostaria que fossem aqui conversados. Mande as perguntas que você quer também, alguma dúvida que você tem e quer que a gente esclareça, entre em contato conosco, né? Para também dizer aquilo que você deseja. Certo, então Nós vamos fechar acolheremos. cantando em capela. Vamos. Se algum dia? Obrigada, queridos. Se algum dia na vida você de mim precisar, saiba que sou seu amigo, pode comigo contar. Até a semana que vem, Se Deus quiser, retalhos da vida.